Por que eu defendo o socialismo e não a social-democracia? Os modelos escandinavos, como a Finlândia, a Alemanha, a Noruega, a Suíça, são países tão avançados. Por que a gente não usa eles como modelo e meta? Afinal de contas, a treta entre socialistas e sociais-democratas é uma disputa entre revolução e reforma? Sim, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre social-democracia. Fala, rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino e logo de cara eu quero pedir aquela força para vocês já se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Estamos quase chegando nos 100 mil, a gente sabe que o YouTube não prioriza esse tipo de conteúdo, então eu conto 100% com a força de vocês curtindo, divulgando muito esse vídeo, comentando bastante e falando em força. Eu quero agradecer o pessoal do Apoia-se que mantém esse canal aqui de pé. É isso, galera, nós por nós. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos falar de social-democracia. Vocês sabem que quando eu estava pensando em como eu começaria esse vídeo, eu pensei inicialmente em gastar muitos minutos dele explicando a origem da social-democracia, toda a história. Mas assim, esse tipo de conteúdo já tem a rodo aqui no YouTube, então eu não vou perder muito tempo com isso. Até porque o foco desse vídeo é falar sobre social-democracia hoje, pontuar as diferenças entre socialistas e sociais-democratas, falar sobre as experiências mais bem-sucedidas da social-democracia, que são os países escandinavos, e depois disso tudo, ainda fazer um resuminho de social-democracia usando o desenho da abelha, Então, o que eu acho que é importante do ponto de vista histórico aqui, é que vocês entendam como que aconteceu o rompimento entre os sociais-democratas e os socialistas. Porque sim, no século XIX, os sociais-democratas se reivindicavam socialistas, lutavam pelo fim do sistema capitalista. A diferença entre os sociais-democratas era que eles não acreditavam em uma revolução aos moldes clássicos, mas que o capitalismo seria superado por meio de mudanças progressivas. E essas mudanças, elas seriam conquistadas institucionalmente, ou seja, por meio de novas leis, reformas, emendas, elegendo representantes, e que essas mudanças sociais iriam levar o mundo a uma superação progressiva do capitalismo. E essa mudança de discurso e de tática causou que no início do século XX, na Segunda Internacional Socialista, acontecesse uma ruptura entre os sociais-democratas e os socialistas, sobretudo por causa das diferenças do pensamento e do método de atuação. Nesse período, os sociais-democratas ainda se dividiam entre quem defendiam o fim do capitalismo e quem queria humanizar o sistema, tornar ele mais leve, conseguir algumas melhorias para os trabalhadores. Agora presta atenção no que eu vou explicar. O que nós temos hoje como social-democracia começa a ficar mais visível durante e pós a Segunda Guerra Mundial. E isso aqui é bem importante, porque essa ascensão da social-democracia, ela não acontece do nada, de maneira natural, sabe? Assim, naturalmente. Não foi assim, não. A gente está falando de um período em que já tinham ocorrido revoluções socialistas e que essas experiências socialistas já desempenhavam um papel forte e muito importante na geopolítica mundial, o que influenciava diretamente na correlação de forças e na disputa de ideias entre patrões e funcionários. O que a propaganda capitalista falava para os trabalhadores? Que era impossível fazer uma revolução socialista. E aí o que aconteceu? Pipocou revoluções socialistas no mundo. O que a propaganda capitalista dizia? Que uma economia socialista, uma economia planificada, o Estado fornecer saúde e educação pública eram insustentáveis do ponto de vista econômico. O que aconteceu? A Rússia passou de um país semi-feudal, com taxa imensa de analfabetismo, fome, para uma potência mundial, depois da Revolução Socialista. Tudo isso, obviamente, gerou uma propagação das ideias revolucionárias, a ponto de que 1/3 da Europa rapidamente se tornou socialista. O mundo capitalista, então, começa a elaborar maneiras de impedir o avanço do socialismo. Na América Latina, os Estados Unidos financiaram ditaduras em todo o nosso continente. Na África, os Estados Unidos embruteceram ainda mais o controle naqueles países. E para evitar revolução em alguns países do Oriente, passam a financiar grupos milicianos, como a Já na Europa, os Estados Unidos e os capitalistas entenderam que era o momento de ceder
para evitar que o socialismo se propagasse ainda mais em países europeus. É tipo aquele ditado de entregar o anel para não perder os dedos, sabe? Então começa ali na Europa Ocidental, controlada pelos Estados Unidos, auxiliado pelo Plano Marshall e por um privilegiado acesso ao mercado estadunidense, a implementação de governos sociais-democratas. E com esses governos vieram uma série de políticas sociais voltadas para a educação, para a saúde pública, fortalecimento dos sindicatos, um rápido crescimento do salário mínimo. Então a gente pode dizer que o Pacto Social Democrata acontece assim: os movimentos, partidos e organizações abrem mão de uma revolução e os capitalistas cedem um pouco do lucro para que seja investido na qualidade de vida para alguns setores da população. Mas aconteceu uma coisa: os partidos sociais-democratas da Europa já eram bem estruturados, passaram a ficar cada vez mais fortes, a ponto de conseguir atingir a hegemonia política por meio de alianças com outros movimentos populares, sindicatos, movimentos camponeses, movimento das mulheres após os anos 70, o que fez com que esses países avançassem nas reformas e fossem para as chamadas reformas de base, como taxação de grandes fortunas, universalização da educação e da saúde, direitos trabalhistas cada vez mais amplos e várias outras melhorias na qualidade de vida da classe trabalhadora.